É isso, na verdade, quando se fala da ideia de uma segunda capital, bom, isso não é uma invenção do nada. Pelo menos 15 países do mundo têm duas capitais oficiais. Sendo que alguns países que têm uma capital oficial, na verdade, têm mais de uma capital de fato. Você veja, por exemplo, o caso da Alemanha. A capital oficial da Alemanha é Berlim. Mas um terço dos órgãos federais dos ministérios ficou em Bonn, que era a antiga capital da Alemanha Ocidental. Né? Coisa que, aliás, foi regiamente recompensada pela perda da condição de capital. Coisa que não aconteceu no caso do Rio e é uma das razões da decadência do Rio. O Rio não foi indenizado em absolutamente nada. O Rio não recebeu um centavo. O que aconteceu no caso do Rio foi que a capital foi para Brasília e a lei que criou o estado da Guanabara e fixou as ações do governo federal em virtude dessa mudança, simplesmente se limitou a dizer o seguinte: todos os encargos da União, os serviços prestados da União, passavam todos para o estado da Guanabara, sem indenização da parte do governo federal. Mais nada, eles tiveram que todos passaram a ser arcados pelo estado da Guanabara, quer dizer, pela cidade do Rio de Janeiro. Mas voltando ao tema das duas capitais, então, e não é só isso, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que os tribunais superiores na Alemanha, por exemplo, não estão nem em Bonn, nem em Berlim, estão em Karlsruhe. Tá? E também, esse é um caso interessante comparado com o Brasil, e a capital econômica do país não é nem Bonn, nem Karlsruhe, nem Berlim, é Frankfurt. Né? A Rússia é outro caso interessante, e que tem uma capital oficial, que é Moscou, mas aos poucos está devolvendo parte dos órgãos da Federação Russa de volta para a antiga capital, que era São Petersburgo. Né? O Tribunal da Federação e a Corte Constitucional russa já foram enviados de volta. Hoje eles voltaram a funcionar em São Petersburgo. Né? Então, seria uma desconcentração também, né? Eu acho que corresponde, na verdade, não é nem uma desconcentração, porque a gente pode, enfim, há vários cenários que a gente pode imaginar aí. Mas no cenário mais primário que eu estou contemplando aqui, não há uma necessidade de gastar absolutamente nada. Não é? Quando você pensa em duas capitais, assim, então vai ter que construir outra capital, vai ter que gastar, vai ter que reproduzir os órgãos públicos. Não necessariamente. Na verdade, você pode manter tudo que já existe. Né? Essa lista inteira de órgãos públicos que está aqui, federais, já estão no Rio. Né? Os funcionários públicos, que são mais de 200 mil, já estão no Rio de Janeiro. Né? As instalações, na verdade, da União, boa parte das instalações do Rio de Janeiro são instalações federais. O governo federal continua sendo o maior proprietário da cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu não me recordo aqui, mas eu levantei os dados que o Rio de Janeiro tem uma quantidade, de acordo com a Secretaria dos Dados da Secretaria do Patrimônio da União, a quantidade de órgãos federais, de propriedades e bens federais que se encontram no Rio é avassalador. Sim. Nem a União sabe o quanto tem. Né? O Porto do Rio de Janeiro, por exemplo, a Floresta da Tijuca é federal. A administração da Floresta da Tijuca é federal. Quer dizer, a União continua dona deste estado do Rio de Janeiro, que não é um estado, como vocês estão vendo, é um distrito federal. Não é? Então, na verdade, o reconhecimento da condição do Rio de Janeiro como capital federal, quer dizer, como uma segunda capital federal, complementar a Brasília, na verdade é o reconhecimento fático de algo que já existe. Ninguém está inventando a roda.